Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente. A gente já tem vídeo aqui no canal falando dos vilões da microbiota intestinal e eu quero trazer coisa boa para vocês, que é o quê? Vamos falar das bactérias marcadoras de saúde. Isso mesmo que você ouviu. A gente tem bactérias benéficas e que são importantes da gente ter na nossa microbiota, porque elas vão desempenhar um papel muito bom e manter a saúde da nossa microbiota intestinal. Então, bora lá? Bom, muito se fala de filos, de bactérias específicas que são relacionadas à doença e vilanização de firmicutes e de proteobactérias e de A, de B, de C, bactéria que é ruim, bactéria que é boa, bactéria... A gente sempre está enfatizando as bactérias negativas e a gente sempre quer alguém para tomar a culpa de todo um caos que não necessariamente é culpa daquela pobre bactéria que foi acusada de que é a causadora de todos os problemas do seu paciente. Muitas causas levam a um problema e a microbiota é um plus, um adicional desses problemas. Mas nem só de coisa ruim a gente tem que viver, a gente tem que enfatizar as coisas boas. E na nossa microbiota a gente tem bactérias boas que são ali marcadores de saúde. Quando a gente tem elas na quantidade ok, dentro da referência, indica que a sua microbiota está ali ou próximo do equilíbrio ou em equilíbrio. Então é importante a gente encontrar elas na nossa microbiota. E eu quero destacar 4 gêneros aqui de bactérias que são importantes da gente encontrar na nossa microbiota, porque elas são indicadoras aí de saúde. Faecalibacterium, Roseburia, Eubacterium e Akkermansia. Então esse quarteto fantástico de gêneros compõe ali de algumas bactérias que são importantes. Algumas delas, como a Faecalium, a Roseburia e Eubacterium, elas são produtoras de butirato, ou seja, elas fermentam o carboidrato da nossa alimentação e produzem como um metabólito um ácido graxo de cadeia curta conhecido como butirato. O butirato ele é um importante alimento, fonte de energia para os nossos colonócitos e enterócitos. Então, as nossas células intestinais vão utilizar esse ácido graxo de cadeia curta como fonte de energia para a sua renovação celular. E o butirato, ele não só é utilizado como fonte de energia, mas ele é um importante elemento de prevenção do câncer de colo. Então, ele ajuda na preservação dessa multiplicação e renovação celular de forma correta, impedindo ali que aconteça erros nesse momento que gerem células defeituosas, cancerígenas, que podem gerar um tumor. Então ele tem esse efeito antitumoral e ajuda ali na produção de novas células. Afinal, o nosso corpo ali no trato gastrointestinal está toda hora eliminando células que já estão mortas, que vão morrendo no processo digestório e repondo essas células para cumprirem o seu papel ali de secretar muco, absorver os nutrientes, suas funções importantes nesse trato gastrointestinal. Então, essas bactérias produzem esse ácido graxo importantíssimo. A gente tem também outros ácidos graxos de cadeia curta que são importantes também a nível mais sistêmico, como propianato e o acetato, que vão ter ali outros papéis que não diretamente na atuação das células intestinais, mas que também são importantes para o nosso corpo. A outra bactéria que a gente tem, que é a Akkermansia, especialmente a Akkermansia mucinifera, que até o momento é a única bactéria do gênero Akkermansia e dentro do filo Verrucomicrobia que foi identificada. Pode ser que com o passar dos anos a gente encontre outras bactérias, afinal esse filo ele corresponde ali a cerca de 1% ou menos dos filos da nossa microbiota. Então imagina, o percentual das bactérias que pertencem a ele é muito baixo, por isso que é difícil às vezes a gente detectar determinados micro-organismos e a gente não conhecer todo esse universo. Voltando para a Akkermansia mucinifera, ela tem um papel muito importante que desempenha
na manutenção da barreira intestinal. Ela é uma bactéria mucolítica. O que isso significa? Ela se alimenta especificamente do muco. E como ela se alimenta desse muco, ela estimula o nosso corpo a produzir mais muco. Então, a quantidade adequada dessa bactéria permite com que a gente tenha uma produção adequada de muco e tem esse estímulo dessa produção desse muco para manter, então, essa primeira barreira de defesa da nossa barreira intestinal, que é composta pelas células, os enterócitos, que vão ter, então, esse upgrade das outras bactérias que são produtoras de butirato, que vão manter essas células saudáveis, as tag junctions próximas e todos esses efeitos interessantes. E a Akkermansia vai manter esse muco, que fica essa barreira acima dessa barreira celular, impedindo, então, que bactérias se aproximem das nossas células. Então, ela é também importante da gente encontrar na quantidade adequada. Mas eu quero fazer um alerta aqui para vocês. A gente viu que Verrucomicrobia, que é o filo a qual ela pertence, está na nossa microbiota no percentual inferior a 1%. E que a gente tem vários micro-organismos compondo essa microbiota. E que não necessariamente a ausência dela no exame de sequenciamento significa que a pessoa não tem nada dela. Até porque, como ela fica trabalhando ali na barreira de muco, ela fica mais nessa parte do muco, então a quantidade que sai dela nas fezes, que é o meio onde a gente avalia a composição da microbiota, que é um método indireto, acaba sendo uma quantidade muito menor do que o que tem realmente no intestino. Então, é muito comum a gente encontrar nos pacientes essa bactéria vir zerada, o que, novamente, não significa que não tem a presença dessa bactéria, mas por conta da localização dela ali no trato gastrointestinal, que é mais ali no muco, e de a quantidade dela ser inferior a de outras bactérias, né, de outros filos, então a gente acaba encontrando essa ausência dela nos exames, mas ela pode estar ali. E isso também pode ser um parâmetro de repente, a gente incentivar o aumento dela via a alimentação. Com relação a probióticos, será que existe no mercado probióticos dessas bactérias? A resposta é que não necessariamente. Nem toda bactéria que a gente tem no intestino a gente vai conseguir encontrar probióticos no mercado, porque algumas bactérias são difíceis de serem cultivadas. Um exemplo é a Eubacterium rectale, que pertence ali ao gênero Eubacterium. Ela é de difícil cultivo e provavelmente a gente não vai ter um probiótico dela no mercado. Pode ser que com o avanço da tecnologia a gente consiga driblar essas dificuldades e conseguir fazer o cultivo dela e começar a comercializar, como aconteceu com a Akkermansia mucinífera. Era uma bactéria também de difícil cultivo, a gente não tinha no mercado e hoje, como novidade, a gente tem no mercado exterior, sendo comercializado nos Estados Unidos, probiótico da Akkermansia mucinífera. Não sabemos quando virá para o nosso país, se vai vir para o nosso país, porque a gente também depende das legislações que vigoram no nosso país, que são ali definidas pela Anvisa. Então, talvez não venha por motivos também de legislação. Mas o que se sabe é que lá fora se vende sim a Akkermansia mucinífera e que pode ser talvez uma alternativa de suplementação. Lembrando que não necessariamente a gente dá uma bactéria de probiótico significa um aumento dela na microbiota. Ela pode estimular o aumento de outras bactérias. Aqui no Brasil a gente tem os biomumps da Akkermansia, que podem ser prescritos com o intuito de melhorar o sistema imune. Então, são partes dessa Akkermansia que vão, ao passar no trato gastrointestinal, atuar no papel, simulando o papel que ela faz e depois vai ser eliminado. Não são as bactérias íntegras e vivas consideradas probióticos, é um pós-biótico. Com relação a Faecalium prausnitzii, temos novidades quentíssimas no meio científico, que provavelmente em breve ela vai ser a próxima cepa probiótica que vai estar sendo comercializada lá no exterior, né? Que primeiro vem de lá, depois a gente importa para cá e aqui começa todo o rolê, né? Então, primeiro as novidades chegam lá e depois a gente acaba incorporando aqui. Bom, tem estudos já em modelo animal fazendo testes de probióticos dela. Então, a gente tem a nível de pesquisa em modelo animal sendo utilizado esse tipo de probiótico.
Então a gente ainda não tem para comercialização, isso é algo a longo prazo e que provavelmente vai iniciar lá fora e que depois que vai chegar aqui no nosso país. Mas eu acho importante compartilhar esse tipo de informação com vocês, porque são novidades que chegam no mercado da modulação intestinal e são possibilidades que vão estar entrando no mercado no futuro que talvez não seja tão distante assim, porque as coisas mudam no piscar de olhos, no estalar de dedo, né? Então a gente tem que estar por dentro de tudo e eu tô aqui justamente para estar trazendo essas fofocas científicas maravilhosas do universo da microbiota, porque todo mundo gosta de uma fofoca e eu trago essas fofocas de microbiota. Bom, para finalizar esse vídeo, então a presença dessas bactérias são importantes para indicar uma microbiota equilibrada ou próxima de um equilíbrio. Óbvio que não é o único parâmetro que a gente avalia. A gente tem que avaliar a diversidade, presença de bactérias patógenas ou patobiontes em quantidades elevadas, alguns filos que são filos de atenção como proteobactérias em excesso na nossa microbiota. Isso tudo são parâmetros importantes para a gente avaliar quando a gente pega um exame de modulação, quando a gente pega um exame de sequenciamento da microbiota, para poder ter um entendimento do que está querendo dizer aquele exame, né? E não só essas bactérias, mas é importante a gente ter um carinho com elas e também enaltecer o que é bom que tem na microbiota e não só ficar achando vilões que vão causar doenças, porque às vezes as doenças também podem ser causadas por uma baixa de bactérias marcadoras de saúde e não necessariamente um aumento de bactérias patógenas e maléficas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo, até a próxima. Fui!